cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. A história do povo de Deus, ela começa no Antigo Testamento, que tem início mais ou menos há 4.000 anos atrás, quando Deus chama um povo. Ele chama um povo através de uma pessoa só, um patriarca chamado Abraão. E a promessa que Deus dá a esse homem são terras, são herdades, terras mesmo para morar, terra, lotes grandes de fazenda, de cidades. E eles se apossaram dessas herdades, e eles viveram como povo de Deus, às vezes caindo, às vezes de pé, mas viveram para trazer a esta terra uma segunda promessa de Deus para o seu povo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando chega Jesus e forma a igreja através dos primeiros discípulos, a promessa que ele dá não é de herdades terrenas. A promessa que ele faz aos seus discípulos não é de cidades, não é de fazendas, não é também de uma descendência de apóstolos, não é um reinado de apóstolos ou de discípulos. A herança que ele nos promete é o céu. Em João capítulo 14, ele nos promete o céu. Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, lá junto ao meu Pai. Não vai ser aqui nessa terra, mas vai ser junto ao meu Pai, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Essa é a herança. E ele nos promete essa herança. E ainda no capítulo 14, ele diz que não nos deixará órfãos. Ele virá outra vez. E ele diz no início do capítulo que ele virá para nos buscar, para nos levar para essa morada que ele está preparando lá no céu para nós. Então, o início do povo de Deus na terra, eles têm promessa de terras, fazendas, cidades, e uma grande descendência para Abraão e para Sara. Mas quando Jesus vem, ele promete o céu, ele promete coisas espirituais, ele promete um gozo celeste eterno junto com ele, onde não haverá dor, onde não haverá decepção, onde não haverá tristeza, onde não vamos precisar comer, não vamos precisar beber água, não vamos precisar de relacionamentos políticos como a gente precisa aqui na terra, pois todos nós somos seres políticos. Precisamos de um governo, precisamos dos benefícios que ele nos dá, precisamos uns dos outros, da sociedade, mas lá no céu nós vamos precisar somente de Jesus.
Apocalipse fala que lá não precisa de lâmpadas igual aqui nós precisamos, porque o Senhor Jesus, Ele clareia, Ele é a luz daquele lugar. E nos diz também que Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor eterno, que tem a justiça, a benignidade, a misericórdia em sua natureza. Aleluia, glória a Deus. Mas para que cheguemos lá, precisamos ficar próximos desse Senhor, precisamos conhecê-lo, precisamos segui-lo, precisamos saber quem Ele é, o que Ele quer de nós, precisamos conhecer o caminho que chega lá nesse céu, nessa glória eterna. E é sobre esta palavra, sobre esta mensagem, que eu quero vos falar nesta noite. Palavra de trabalho, de atividade, de vigilância. Pois aqui nessas parábolas é o que nós vamos encontrar. São atividades espirituais enquanto estamos aqui na terra e vigilância também. Glória a Deus. O Senhor tem abençoado a sua igreja. O Senhor tem nos concedido assim uns bocados espirituais. Muitas pessoas têm experimentado esses bocados. Nós temos vindo às orações de madrugada, às manhãs com Deus, e temos comido desse maná celestial. É maná espiritual que Deus está nos concedendo. Mas eu fico triste ao ver que muitas pessoas não participam, não admitem Jesus. Tem uma palavra que ele usa aqui, que é esperar, quando o servo está esperando o seu Senhor, que no original grego ela significa admitir. Admitir é permitir que alguém entre nesse recinto. Tem alguém lá fora na praça, você admite a pessoa, ela entra aqui dentro. Então, tem muitas pessoas que não admitem Jesus na sua vida, não deixam ele entrar. O clima está uma bênção, o Espírito Santo está aqui, porque a maioria das pessoas tem dado lugar a ele. A maioria. Mas um bocado de pessoas não admitem Jesus nos seus corações, e essas pessoas, graças a Deus, não estão impedindo, né? Porque o Espírito Santo está nos concedendo esses bocados. Mas eu fico triste, eu como pastor, eu fico triste. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, nos derramando na sua presença, o Espírito Santo acariciando o nosso coração, nos dando na nossa boca desse manjar celestial, e pessoas batendo papo, chamando os outros de velho, porque dá para perceber pela boca da pessoa, chamando o outro de velho. Graças a Deus eu não sou velho. Graças a Deus eu sou novo, porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Eu sou novo para sempre. Eternamente eu vou ser novo, porque eu sou novo, admitido no reino de Jesus. Não tem velho aqui não, só tem novo. Mas pessoas absortas, enquanto o louvor está aqui, uma bênção, as pessoas conversando, batendo papo, falando de namoradinho, falando de escola, falando de não sei o quê, perdendo o manjar que Deus está nos propiciando. Gente do céu, eu estava lendo, desculpa eu sair da mensagem um pouquinho, mas eu estava lendo a lição, a revista Ensinador Cristão, é uma revista direcionada para o corpo discente da escola bíblica dominical, os professores, coordenadores, superintendentes de escola dominical. E nessa revista eu estava lendo, pesaroso, sobre a evasão da escola dominical. E muitas pessoas colocam culpa em muitas coisas, porque que os alunos não estão participando da escola dominical. E uma professora que é pedagoga, trabalha na área, é profissional da área, a primeira coisa que ela colocou como culpa foi a família. A família é a culpada de os alunos não estarem na escola bíblica dominical. Porque pais vêm, deixam o filho aqui na escola dominical e saem. Acontecia isso muito lá no Núcleo Bandeirante. Eu ouvi o pastor Célio reclamar que tinha pais que deixavam seus filhos na escola dominical e iam para o clube, jogar bola, tomar banho. O filho ficava na escola dominical, mas ele ia fazer outras atividades.
Então essa psicopedagoga, ela coloca a culpa principal na família. A família não tem direcionado os entes queridos para a escola bíblica dominical. A escola dominical tem sido uma segunda opção de ensinamento para as pessoas. A primeira opção, acho que são os colegas dos filhos deles lá na escola. A primeira opção, aprendendo coisa ruim, coisa estragada. Aí a segunda opção para o filho dessa família é a escola dominical. Se der, o meu filho vai para a escola dominical. Se der. Se não der, a gente vai para o clube, ou fica em casa dormindo até 10h30, 11 horas, e deixa a escola dominical para lá, porque não é interessante. Então, eu coloco culpa na família também, nos pais, mães, para esses filhos, essas pessoas que estamos aqui numa bênção, comendo do maná celeste, o Espírito Santo abençoando, muitas pessoas falando em línguas estranhas, e os filhos aí batendo papo, conversando, absortos, fora do culto, corpo dentro, né? Aquele crente girafa, corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora, só o corpo está aqui dentro, os pensamentos, a mente, o coração estão lá fora. Infelizmente eu tenho que doutrinar a igreja no domingo, porque nós temos duas igrejas, né? Aqui, temos a igreja do domingo e a igreja da quarta-feira. A igreja da quarta é uns 30% da igreja do domingo. E aí a igreja precisa ser doutrinada. Então lá vai doutrina, meu querido. Receba nesta noite a palavra que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, você vai voltar para casa com a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. A vinda de Jesus. A nossa palavra que o Senhor tem para nós é a vinda de Jesus. O desprendimento do mundo, ele leva a pessoa a se aproximar de Deus. Quem não já viu um balão de gás, amarrado, cheio de gás, doido para subir, pronto para subir? Se alguém corta aquele cordão ali que prende o balão, ele sobe para a atmosfera, vai até a estratosfera e não volta mais, porque aqueles gases explodem lá e por lá fica. Enfim, a tendência dele é subir. Então todo aquele crente que ele se liga em Deus, que ele esquece dessa terra, de todo o sofrimento que tem aqui, das trevas que tem aqui, nesse mundo mal, nessa sociedade pervertida, corrompida, participante do sistema mundano, do sistema satânico. O cristão que não fica olhando para essas baboseiras, que não se prende à mídia, principalmente à televisiva, que não se prende à internet, que não se prende a revistas com conteúdo pornográfico, conteúdo muitas vezes falso. Tem uma matéria excelente de título, mas quando você lê, tem podridão ali dentro. Esse cristão que não é preso a isso aí, o coração dele está no céu, ele é igual a esse balão. Quando Jesus voltar, quando as trombetas soarem só para os cristãos, a corda dele vai ser cortada e ele imediatamente ele vai subir, ele vai para a estratosfera, ele vai se encontrar com o seu mestre lá em cima. Eu não posso dizer o mesmo, nem a Bíblia o diz, daqueles que estão presos aqui nessa terra, que tem o seu coração pesado de tanta sujeira, porque participa das iguarias do mundo. Aquele jovem pródigo que deixou a sua família, ele comeu das bolotas lá do mundo, porque deixou a sua família, deixou uma residência certa, deixou um lar edificado, abençoado, sólido, e decidiu ir para o mundo, e lá ele aproveitou e comeu das bolotas, não porque ele quisesse, porque foi obrigado a comer das bolotas. Então, quando uma pessoa decide experimentar as coisas do mundo, certamente ele vai comer do que o mundo tem. Devemos ser qual Daniel,
Devemos ser qual Ananias, Misael e Azarias, que não se contaminaram com os manjares do rei. Eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. E Daniel não era bobo, apesar de ser jovem. Vocês jovens que estão hoje aqui, que conhecem a palavra de Deus, vocês estão numa família edificada, abençoada, numa família que quer que você vá para o céu, que você seja uma pessoa bem-sucedida na face dessa terra, que tenha boas amizades. Daniel era da sua idade, 18, 17 anos, mas ele conhecia as coisas espirituais. Ele olhou para os manjares do rei e ele imaginou aquilo ali é dedicado aos ídolos. O rei é um ídolo para o povo dele, e aquela comida é dedicada a ele e a todos os deuses dessa terra. Eu não vou comer dessa comida aí para me manchar. E ele decidiu no seu coração, não foi decidido por decreto não, foi no coração dele, em não se contaminar. Jovem, decida isso no seu coração. Como é que está a sua conversa lá na escola? Como é que estão as amizades? Como é que está a mídia influenciando a sua cabeça, o seu espírito? Será que o seu espírito não está sendo massacrado? Não está sendo coberto pelo manto do pecado? Pesando sobre a sua vida? Daniel, ele previu isso. Ele falou, não vou deixar essas coisas me derrubarem. Eu não vou permitir que o meu Deus saia do meu coração, eu mesmo expulsando ele, porque eu estou participando dessas coisas sacrificadas a ídolos, a outros deuses que não o meu. Então ele decidiu não se contaminar com o mundo. E ele solicitou, olha, nos dá legumes e água, e nós vamos permanecer na nossa fé. Faça isso, jovem. Faça isso, adolescente. Faça isso, adulto, porque quando Jesus voltar, não vai dar tempo. Não vai ter tempo para negociação. Ah, Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo na tua obra. Não vai dar tempo, vai ser como um piscar de olhos. É muito rápido. Talvez não vai ser na velocidade do piscar de olhos, mas é na brevidade do piscar de olhos. Não tem tempo para nada. Quando Jesus chegar nas nuvens, o mundo não vai ver, mas ele vai atrair a igreja em segundos de tempo. Segundos. Não vai dar tempo de pedir perdão, de se arrepender. Não vai. E aqueles moços decidiram no seu coração não se contaminar. E eles permaneceram firmes em Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus falou que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A que você dá valor? O que você valoriza na sua vida? Você está valorizando o material ou o espiritual? O que você está valorizando na sua vida? No trimestre passado, a lição dos jovens estava falando sobre trabalho, sobre perspectiva de uma profissão. E tem muita gente que, devido à sua vida espiritual parca, pobre, a pessoa nem isso tem, nem isso ela procura. Desenvolver habilidades para ter uma profissão, para ter um trabalho bom, para passar num concurso público, para construir uma vida, para construir um casamento, uma família, porque a preocupação é tanta no mundo material, mas não nessa parte de profissão, se preparando para o mercado de trabalho, se preparando para uma família. Só nas coisas podres, só nas coisas marginalizadas, em conversinhas, que não levam nada, ninguém a nada. Eu creio que o pai e a mãe da maioria, quer dizer, de todos os adolescentes e jovens, não quer que o seu filho seja um João ninguém, ajudante do Zé Mané, não é? Não quer não.
Creio que não. Assistente do terceiro carimbador, né? Jesus amado. Se o pai e a mãe terrenos não querem isso para os seus filhos, será que o nosso Pai Celeste vai querer uma vida pobre espiritualmente para nós? Jamais. A palavra de Deus, ela tem promessas. Aqui tem promessas. Promessas para aqueles que querem admitir as promessas na sua vida. Promessas para aqueles que são amigos de Jesus. Ele falou assim: vocês querem ser chamados de meus amigos? Queremos, Senhor. Então façam o que eu mando. São as palavras de Jesus. E se você não se aproximar do Mestre, você não vai dar valor a Ele, você não vai dar valor à sua vida espiritual, você não vai dar valor ao céu. Com toda certeza o seu coração estará ligado aqui na terra. Então é aí onde está a palavra do Senhor. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você valoriza a vida material, o seu coração estará ali. E o coração é o emprego da sua força, da sua energia, da sua capacidade intelectual. Você vai empregar tudo isso em prol de uma vida material. Ali estará o seu coração, a sua energia, a sua força, o seu intelecto. Se o seu coração estiver no Senhor, se o seu coração estiver no céu, se o seu coração estiver nas coisas celestiais, como diz Paulo, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do céu, então você vai valorizar, o seu coração estará nas coisas do céu, nas coisas espirituais, você vai usar a sua força, você vai usar o seu entendimento, você vai usar o seu intelecto, tudo vai girar em torno de onde está o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto nos diz para estarmos cingidos, cingido o nosso corpo. Em outro texto fala cingido o lombo, mas aqui está cingido, nesse texto aqui está cingido o lombo. O texto que eu encontrei está cingido o corpo. E a nossa candeia esteja acesa. Cingido no original não é se vestir. Hoje, aqui no português atual, nós entendemos que uma pessoa se cinge quando ela se veste. Ela estava nua e ela se veste. Mas o cingir, na época que Jesus falou isso aqui, significava outra coisa. As vestes do povo de Israel, dos judeus, eles vestiam túnicas grandes, ela ia até os pés. Eram como vestidos, bem compridos. Naquela época não existia cueca e calcinha não, irmãos. O negócio era livre. Então as vestimentas, aleluia. As vestimentas iam até os pés. Quando a pessoa ia trabalhar, ou quando ela ia viajar, ela puxava aquele vestido até os joelhos, mais ou menos, e ela apertava o cinto, que já estava à sua cintura. Ela apertava e segurava as vestes aqui no joelho. Então ela tinha uma atividade a ser realizada. Ou ela ia fazer uma viagem. Então cingir significa atividade. Uma pessoa que vai trabalhar, uma pessoa que está se preparando para trabalhar mesmo na lavoura, ou trabalhar no escritório, seja qual fosse o trabalho, ela se cingia. Somente quando ela estava no horário vago, ou em família, que não estava fazendo nada, ou no sábado, que eles não trabalhavam, então eles soltavam as vestes e elas iam até aos pés. Cingir está falando de atividade, de trabalho. E nessa parábola, o Senhor está nos dizendo que aqueles servos, os servos que estavam aguardando o seu Senhor,
voltar de uma festa de casamento, eles deveriam estar cingidos, eles deveriam estar em atividade, eles deveriam estar trabalhando, preparando a casa, preparando a sala, preparando a cozinha, a sala de jantar, ou um chá, alguma coisa, para quando o seu senhor voltasse, ter alguma coisa preparada. E essa parábola, com certeza, ele não queria dizer isso. Ele não estava falando exatamente de um senhor daquela época que ia chegar de um casamento. Essa parábola, ela simboliza a volta do Senhor Jesus. Quando ele diz de lâmpada, nos dá uma ideia de que é à noite. E a ideia é de que existe um lugarejo e que apenas uma das casas tem luz queimando, porque na época era azeite que queimava nas lâmpadas, não tinha lâmpada fluorescente igual hoje, porque não havia energia elétrica. Então as lâmpadas estavam queimando em uma casa apenas, mas o restante da aldeia estava apagado, estava sombrio. Isso aí está falando da igreja. Aquela única casa com lâmpada queimando simboliza a igreja que vive no mundo de trevas, no mundo perdido, que não está enxergando a verdade do Senhor Jesus, não está enxergando a luz celestial do nosso Messias. Nós somos essa luz, igreja. Por isso que Jesus, em outra ocasião, ele falou: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma candeia embaixo do alqueire, embaixo de alguma coisa que cubra ela, não se pode esconder, porque se acender uma lâmpada ali, vai sair raios de luz pelas frestas ali, daquelas plantas, daquele alqueire. Você é luz, meu querido, e essa luz deve resplandecer até que o Senhor Jesus volte. Você deve estar em plena atividade, se preparando, até que esse Senhor volte da festa de casamento. Glória a Deus. Essa festa de casamento, ela é uma festa antecipada. Tudo que acontece aqui nesta terra, na nossa terra, ele tem um acontecimento paralelo lá no céu. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, as tendas do tabernáculo, feitas de pele de animal, feitas de madeira do bosque, ele deu um modelo para Moisés de um tabernáculo já existente lá no céu. Então, quando Jesus está participando dessa festa de casamento, a qual ele vai voltar para a sua casa, é a antecipação da nossa própria festa de casamento que aconteceu lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Esse Senhor, ele está voltando dessa festa, e ele necessita que os seus servos sejam encontrados em plena atividade e vigilantes. Nós precisamos ser vigilantes. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cinto não deve ser tirado, a candeia não deve ser apagada. Você não pode tirar o cinto significa segurança. O cinto também significa que você, na sua mente, no seu espírito, você está ligado a Jesus, você está preocupado com as suas palavras, você está dando atenção a todas as palavras que Ele te deu. E a candeia significa vigilância. A luz significa despertar. É um estado da nossa mente, o despertar. Nós suportamos, talvez, dependendo da pessoa, nós suportamos até uma noite sem dormir. Tem pessoas treinadas que ficam 3 noites e 3 dias sem dormir. O pastor Wellington é um deles, trabalha no Corpo de Bombeiros. Devido à sua atividade, ele conseguiu se preparar para isso. Mas geralmente nós conseguimos ficar uma noite sem dormir, com um dia, é claro. Você não dormiu durante o dia e fica mais uma noite.
Mas quando Jesus estava no monte Getsêmani, e que ele foi orar, ele estava angustiado de alma, porque daqui a pouco ele ia ser crucificado, ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, ia ser consumada toda a sua obra a que ele veio fazer. E ele solicitou aos seus discípulos que vigiassem um pouco com ele, que velassem, que orassem. E os discípulos não conseguiram nem na primeira vigília. A primeira vigília era de 10 da noite a 1 da manhã. Eles não conseguiram velar. Meu querido, como está a sua situação? Você consegue passar a noite toda? Os discípulos não conseguiram nem a primeira vigília. Jesus foi, se ausentou deles, orou, clamou ao Pai. Quando ele voltou, encontrou dormindo novamente. Pela terceira vez, Jesus saiu, orou, se angustiou, e pela terceira vez ele retornou, os discípulos estavam dormindo. Se não conseguirmos vigiar, manter a nossa mente atenta, manter o nosso espírito despertado, nem na primeira vigília, como vamos passar a noite inteira deste mundo tenebroso, aguardando a vinda do nosso Senhor? É necessário um despertar espiritual. Jesus ora na sua oração sacerdotal para que Deus não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. E ele diz no capítulo 26 de Mateus que nós devemos vigiar e depois orar. Primeiro nós temos que vigiar, e esse vigiar ali de Mateus também é o despertar, é estar num estado despertado, é não dormir espiritualmente. E nós estamos, igreja, já nesse período noturno do planeta Terra. É nesse momento que nós precisamos vigiar. O nosso noivo está às portas, ele está para vir. E se ele nos encontrar tosquenejando, como aquelas virgens, se ele nos encontrar de lâmpadas apagadas, sem atividade na casa, ele vai entrar, nós não vamos ouvir, e nós vamos perder a nossa bênção, nós vamos perder de ir para o céu junto com ele. O que vai definir o nosso preparo para sermos chamados pelo Senhor Jesus no dia do arrebatamento é a nossa comunhão com Ele, é a nossa intimidade com Ele, é o grau de comunhão que nós temos com Ele, é o grau de atenção que nós temos dado à Sua palavra, é o grau de atenção que nós temos dado aos ensinamentos do Senhor, é o grau de atenção que nós temos dado à nossa família, a quem precisa mais, ao evangelismo, à edificação espiritual. É aí que vai pegar para nós. Precisamos estar despertos, sem dormir nem um minuto. Quando ele fala sobre a outra parábola do ladrão que vem à noite, aí é que se intensifica mesmo a vigilância. Porque se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele não ia dormir, mesmo que estivesse cansado da lida do dia, ele não ia dormir, porque ele ia ser roubado, iam levar os móveis da casa dele, talvez iam levar os seus filhos para trabalhar no trabalho escravo, então realmente ele não iria dormir, ele ia ficar despertado a noite inteira, aguardando aquele ladrão, e ele ia lutar contra ele, e não iria deixar que o ladrão levasse nada de bem dele. Então essa preocupação de Jesus em estarmos despertos é a nossa preocupação, deve ser a nossa preocupação de hoje também. O Senhor Jesus está perto demais para voltar. Os acontecimentos que estão escritos na sua palavra nos indicam que está muito próxima a vinda do Senhor. Eu não tenho tempo de falar sobre escatologia, mas eu vou falar só um testemunho de um pastor, amigo meu, pastor Samuel Machado, cantor. Ele foi em Jerusalém, ele faz viagens para Jerusalém, levando grupos, e ele foi a um local onde está o material da construção do templo de Salomão, o templo dos judeus.
todo o material está disposto em um local. É um material de primeira qualidade, mas é um material pré-moldado. Eles estão aguardando apenas uma negociação política para que os muçulmanos tirem a mesquita de Omar do lugar, porque é o local onde estava construído o templo de Herodes, que foi o último templo, destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Eles procurando ouro nas paredes, procurando ouro no subsolo, eles destruíram. Cumpriu-se a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Enfim, é aquele o local onde será construído. Então, o material todo já está pronto. Só falta a liberação do local. Isso vai ser rápido, porque quando se levantar o anticristo, que no início ele vai ser falso Cristo, ele vai ser um homem político, ele vai conquistar a simpatia de todo o planeta Terra, e ele vai conseguir que os muçulmanos tirem a mesquita, e quando o templo for construído, a igreja não estará mais aqui. O arrebatamento já aconteceu quando o anticristo, o falso Cristo, construir esse templo ali dos judeus. Então está próximo, o material já está lá, as profecias bíblicas, há um bocado, já se cumpriram, muitas profecias já se cumpriram. O noivo está vindo, eu creio que ele não está mais de pé ao lado do Pai, ele já está se deslocando. Tem um livro chamado Cavalos de Fogo, é um livro poético, mas que fala sobre a vinda de Jesus. Ele diz que a Jerusalém Celestial, ela já está se deslocando, devagarinho, numa velocidade bem lenta, mas ela já está vindo, e o Senhor dessa cidade está em pé nessa cidade, Ele está descendo junto com ela, aleluia. Então, o que vai dizer, se você é um escolhido, se você está preparado para subir, para ser elevado até a Jerusalém Celeste, é o teu grau de intimidade com Jesus, é o teu grau de conhecimento da sua palavra, é o teu grau de comprometimento com as palavras do Senhor, com todos os seus mandamentos, é o seu despertar, é estar atento, é estar vigilante. Glória a Deus, aleluia. E aquele senhor aqui da parábola, quando ele chegou, que viu o seu servo de lâmpada acesa, mesa preparada, comida pronta. Ora, ele veio de uma festa de casamento, com certeza ele já deveria ter se alimentado lá. Mas o servo atento, fiel, vigilante, ele preparou um manjar, preparou uma mesa para o seu senhor, e esperou o seu senhor acordado, atento. Quando aquele senhor chegou ali na sua casa, que viu a preocupação do seu servo, a Bíblia fala, o Senhor Jesus contando a parábola, que esse senhor, a atitude dele foi dizer para o seu servo: servo, senta agora que eu vou te servir. E o próprio Senhor se cinge, levanta as suas vestes e serve a comida que o próprio servo preparou para ele. Então o Senhor vai e serve para ele aquela comida. Ora, claro que isso está falando da nossa chegada nessa cidade, na Jerusalém Celestial, porque Apocalipse nos fala que quando chegarmos junto a Jesus, junto a essa cidade, nós vamos ser recebidos com uma grande ceia, e nós vamos cear junto com o nosso mestre, nós vamos comer junto com ele, ali naquele grande banquete celestial. Glória a Deus. Então devemos estar vigilantes, sempre atentos e em atividade, nos preocupando. A candeia também, ela fala de profecia. A candeia acesa são as palavras proféticas da Bíblia. Essas palavras que nos incomodam, que nos dizem que o mundo não presta, que nos dizem qual deve ser a nossa atitude diante da sociedade apodrecida, pervertida, levada pelo diabo para o matadouro. A palavra do Senhor nos diz isso, e a palavra dele é profecia. A candeia, então, ela deve estar acesa em nossos corações. As profecias bíblicas devem estar acesas em nossos corações, nos orientando, nos guiando
até a vinda do nosso Senhor. Aleluia. Muito pouco se tem pregado sobre a vinda do Senhor nas igrejas, mas essa deveria ser a pregação mais repetida durante o ano. Aleluia, porque o nosso Senhor está próximo a vir. Glória a Deus. Se tem alguém aqui que não está preparado para a vinda do Senhor, eu gostaria de fazer um convite a você. Você que ouviu essa palavra, ela é a palavra do Senhor, ela é a verdade. Todos esses eventos vão acontecer realmente. A comunhão que nós temos, a igreja do Senhor, ela também nos confirma isso. Porque o Espírito Santo que está dentro em nosso coração, ele nos confirma que o nosso Senhor está chegando. E você que não tem esse sentimento da vinda de Jesus, eu quero te convidar a conhecer essa pessoa, a pessoa de Jesus, esse Deus que encarnou em forma de homem e veio a essa terra cumprir todo o plano de Deus para nos dar a salvação, para nos remir, para nos tirar desse mundo e nos levar para um lugar de glória. Eu quero te perguntar, meu amigo visitante, você deseja conhecer esse Senhor e entrar nesse caminho que nós estamos seguindo, a igreja do Senhor? Você deseja também ser um servo desse, fiel, humilde, prestativo, ativo, vigilante, para aguardar a salvação de Deus? Eu quero te convidar, eu quero orar por você. Se essa palavra tocou o seu coração, somente se ela tiver tocado o seu coração e você quiser tomar uma decisão hoje de fazer parte desta igreja, de fazer parte desse grupo que está atento, que está aguardando um Senhor, um noivo, que virá nos buscar e vai nos tirar desta terra, vai nos levar para um lugar bom, maravilhoso. Então eu quero te fazer esse convite, venha fazer parte desse povo. Aceita Jesus hoje, receba Ele no seu coração, admita Ele no seu coração hoje, e você vai ver a sua vida se transformar. Deus não promete que quando você aceita Ele, você vai ganhar bens terrenos, materiais, porque a promessa dEle é o céu. Eu te garanto que a promessa dEle vai se cumprir na tua vida, a promessa espiritual. Alguém para Jesus nesta noite? A igreja de pé, por favor. Alguém deseja receber o Mestre, admiti-lo em seu coração? Você ainda tem a oportunidade. Tem alguém que se afastou, como aquele jovem pródigo, o filho pródigo? Tem alguém que está afastado e tem certeza que não está garantido se Jesus voltar hoje, se o noivo chegar hoje para o casamento, você não está desperto, a sua candeia não está acesa e você deseja aquecer, acender essa candeia para estar preparado. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar para Ele, você tem a oportunidade hoje. Venha para Jesus, venha se preparar. Aleluia, glória a Deus. Até o final do culto você tem a oportunidade. Aleluia.